mercado aberto. Hoje é quarta-feira, 27. Eu já estou começando a mostrar aqui o GBP, que foi o GBP que eu operei ontem. Eu fiz uma entrada depois dessa confirmação desse engolfo, nessa rejeição aqui, nesse candle que rejeitou. Primeiro que esse candle fechou muito forte nessa resistência, já fechou forte com volatilidade depois de um engolfo na região de retração. Então tem uma região bem formadinha. Inclusive poderia ter aqui um canal, então eu tenho uma região bem formada. E aí o padrão na região, ó, perfeitinho. Essa região que eu tenho aqui, como eu disse nas outras aulas, é a retração de Fibo. Então peguei aqui desse ponto aqui de suporte para esse ponto de resistência, encontrei essa retração e aí bateu todas as confluências nessa retração. Fechou? Então, aqui foi a primeira operação de compra, bem sucedida, inclusive, poderia ter pego os dois canais certinho aqui com um canal de diferença. O canal de diferença já teria que necessariamente ser abaixo desse engolfo aqui. Agora eu tenho o preço demonstrando esse rompimento de curta tendência de baixa, demonstrando que está ainda na tendência de alta e continuando. Não preciso mais dessa referência de marcação e agora eu vou pegar a Fibo no rompimento de LTB. Então eu venho aqui, traço a Fibo do suporte ou da resistência. Aqui está um ponto interessante, ó. Eu estou pegando do corpinho da vela para o corpinho da vela. Fibo geralmente eu pego do corpo, ou eu posso pegar do fractal. Eu poderia pegar aqui, ó, do fractal. Porém, como esse fractal aqui eu fiz semana passada, eu já posso atualizar ele. Eu posso ou não, porque se a gente for reparar bem, a gente tem aqui o preço respeitando e vai ficar meio que os mesmos canais, porque eu tenho uma região de suporte, uma região de resistência, só um ajuste fino que ia ter de canal aqui, que ia ser muito pequeno. Então não há tanta necessidade. Eu sei que isso aqui representa uma região, eu sei que isso aqui representa uma região. Lembra que eu falei que o preço ele pode vir a chegar até 80% do canal? E eu considero 100%, então, porque é uma região. Então aqui, por exemplo, ele chegou 85, 90% do canal, então ele, de certa forma, ele respeitou essa região, até porque a gente tem aqui o rompimento de 50%, o reteste, romper o último topo, buscar a referência aqui em cima, e aí agora eu tenho isso daqui como referência. Como eu fiz a retração, eu já encontrei aqui os 50 e o 61. Então eu vou marcar essa região aqui e vou guardar o preço chegar nela. Obviamente ele pode parar nos 50 aqui, respeitar. O importante é o último sinal. Se está na região, é aí que eu vou esperar a rejeição, padrão. Quer que seja. Perfeito, então aqui eu vou marcar essa região. 50. Como eu estou muito perto de um fractal de 50%, então acaba que esse fractal aqui é muito forte também. Então um padrão nessa região de fractal é bem considerável. Como eu disse, vamos falar um pouquinho de Fibo então, porque Fibo eu vou voltar um pouquinho e explicar as duas ocasiões que eu uso Fibo, e através de Fibo dá pra gente também fazer uma análise em algum par. Deixa eu escolher um outro par aqui que eu não tenha alguma análise. Esse. Removi. A primeira coisa é sempre observar o que ele está fazendo. Na verdade esse par está bem lindo, né? Porque olha só, tudo que eu explico está aqui. Rompimento com reteste. O reteste rápido foi esse rapidão que aconteceu aqui. Buscar referência. Depois ele buscou o reteste mais longo, fazendo um fundo no caso, maior que o anterior. Então esse aqui é uma retração, não foi de 61, 61 ia ser mais ou menos aqui, entre 50 e 61, foi lá na de 70 e poucos. Então ainda assim foi uma retração, e é só agora ver se deixou padrão nessa região. Depois a gente tem a confirmação, né? Então a gente tem agora essa tendência aqui para se seguir. Eu não faria mais nada a não ser essa tendência aqui
para me referenciar. Teria essa pequenininha aqui para me dizer se ele pode ou romper isso aqui e retestar para cair, ou romper isso aqui e retestar para cair. Eu tenho aqui um topo, eu tenho aqui um fundo para levar em consideração. Se ele romper esse fundo, aí sim está me demonstrando que está invertendo essa tendência, eu vou buscar um reteste. E se romper esse topo, aí sim está me demonstrando que pode continuar na tendência de alta, ele pode buscar as próximas referências dele com base no fractal. Vamos para o fractal? Então, primeira coisa, hoje eu vou buscar fractal com Fibo, beleza? Então, a gente tem as duas modalidades de se usar Fibo, que é a favor da tendência e num movimento de rompimento de tendência. Nesse caso aqui, eu teria, por exemplo, uma tendência de baixa aqui, e no momento onde ela foi rompida, eu traçar a minha retração de Fibo. Então eu traço a Fibo do suporte, rompimento, resistência. Ó, ela respeitou muito 78% de Fibo. Vamos ver se lá deixou um padrão. Olha aqui, entre 50 e 61 não deixou nada. Nada. Então aqui, entre os 78 já começou a deixar rejeição, martelo, certo? O stop aqui, batata, seria aqui abaixo ó, da situação, dessa região de suporte anterior, certo? Aqui é um estresse, ele vai, faz o primeiro movimento, volta para testar toda essa região. É uma segunda oportunidade, geralmente. Essa região de costas de LT com retração de fibra é muito forte, então é uma região forte. É um stop aceitável esse daqui. É um stop bem aceitável, esse abaixo dessa região de suporte aqui, para um take ó, lá na resistência maior. Certo? Então, ó, meu fractal veio com base nesse movimento de rompimento. Posso, a partir daqui, traçar e já encontrar algumas regiões importantes com base no meu fractal. Por exemplo, eu já sei que aqui é o zero, é o suporte maior, e aqui é a resistência que eu coloquei, não foi? Então eu já tenho aqui a região de 50% já me marcada, 50%. 50%, 61, se eu dividir, faz sentido? Um pouco, o movimento do par ele até que está condizente com esse 50% do canal. Obviamente eu estou fazendo em linha grossa, mas já essa linha aqui dessa divisão, eu já faria ela diferenciada, provavelmente tracejada. E aí 50% aqui de novo, a gente vê o preço respeitando essa região. Só que lembra, a gente faz sempre a análise da última referência que ele me entrega, da direita para a esquerda. Eu fiz uma análise com base nesse rompimento, como se a gente tivesse saído dessa linha de tendência e iniciado essa tendência de alta. Então vamos continuar. Só voltei um pouquinho e aqui estou explicando especificamente sobre Fibonacci. Cada aula, a partir de agora, eu vou falar especificamente sobre alguma ferramenta dentre essas que eu uso, que complementa o meu trade system. A galera atrasada aí vai ter que ver na gravação esses primeiros momentos aí, mas tá tudo suave, gente, tá tudo suave. Então aqui a gente tem a retração. Quando aconteceu, eu marquei essa região aqui. Nessa retração, ele acabou pegando a última referência lá. Aqui eu tenho os meus canais, então, feitos. Eu vou mostrar para vocês já quando é que eu atualizo o canal, que foi uma pergunta que vocês fizeram. Quando que eu atualizo, quando que é interessante atualizar o canal de fractal. Lembra que as minhas marcações são sempre regiões, nunca são linhas. Eu não acredito que é linha que o preço vai respeitar, é região. E a partir daqui, eu já tiro a minha retração de Fibo e já vou buscar os 50% desse canal. Eu uso essa ferramenta de tendência para ele me entregar essa informaçãozinha aqui de 50%. Se você não estiver vendo, você vai nas configurações e coloca para mostrar ponto médio. Ok? Vou pegar esse ponto médio,
fazendo uma linhazinha diferenciada. Na verdade, essa daqui poderia ser até a outra, a de 50% dela que eu vou fazer. Essa é tracejada, está me demonstrando que é 50% do canal. Para você duplicar as linhas selecionadas assim, ela duplicar, você pressiona Ctrl ou no Mac Command. Certo? Então aqui, ó, a partir desse momento em que houve a retração, essa retração foi menor que o fundo anterior, for maior que o fundo anterior no caso, já dá a possibilidade de eu criar minha linha de tendência de alta. Que eu vou criar minha linha de tendência de alta. Respeitou a rejeição, aqui eu tenho o primeiro ponto de entrada, o segundo ponto de entrada, stop sempre a mesma coisa, um canal está sempre aqui, certo? E o take, 1, 2, se eu entrei aqui ou se eu entrei mais atrasado, 1, 2. Ok? Confirmou, foi buscar as referências e depois ele voltou para um novo correção, para um novo pullback. Aqui entra a continuação da minha tendência, da minha retração de Fibo. Se eu criei a Fibo no primeiro movimento, agora eu crio no segundo, menor para o maior, do ponto de suporte, ponto de resistência, certo? E aí eu tenho já marcado a minha outra região da terceira onda. Aqui pode-se dizer que a terceira onda, que no movimento de Elliott, a de rompimento tecnicamente é a 1, a de reteste do rompimento da tendência é a 2, é a retração, depois vem a 3, 4 retração, e aí a onda final 5, talvez para ir um movimento de rompimento, reteste e continuação. Pode ser que seja isso. Então, tenha atenção. Vamos aqui voltar. Encontramos a região, eu vou mostrar agora a configuração que eu tenho aqui para vocês da retração de Fibo. Eu tenho na retração de Fibo a marcação de só o meu suporte, a minha resistência, e aí eu tenho o ponto de médio de 50%, 61,8% e 78,6%. Esses números são números com base em matemática. Então é uma equação matemática com base em fractal, em Fibonacci, que se chega nesses valores. Por que respeita tanto? Porque a média é o que todo mundo, geralmente, a consciência das massas tendem a pensar, igual média móvel. Por que uma média respeita? Porque muita gente usa. Se muita gente usa e toma uma decisão naquela média lá, né, tende o preço a se estressar naquela região. Então encontramos aqui a nossa segunda retração, e aqui a gente tem uma volatilidade grande, um candle forte de volatilidade, rompendo 50%, voltou para fazer o reteste, a segunda entrada, vamos dizer assim, e quem é um pouco mais corajoso entraria aqui, tem um pouco mais de tela, o stop é sempre no mesmo lugar de quem entra atrasado ou não, então esse é o pulo do gato. O stop é com base nos fractais, então se eu entrar bem aqui ou se eu entrar aqui, independente, não vou colocar meu stop com base nos fractais. No caso aqui, ó, 50% do canal, um primeiro stop para um take de 1, 2, mais seguro, porque geralmente é pegando aqui o último topo ou testando a última região importante, ou para um take mais longo, caso eu entre aqui, um take de um canal, que seria isso daqui, ó, 50 mais 50, e o meu stop aqui, ó, eu teria que buscar 2 canais, estaria aqui em cima. A proporção que eu quero que vocês lembrem é sempre de 2 para 1. Aqui nesse momento, ó, tá vendo uma rejeição. Eu estou num time frame de 1 hora. São 9h20. 9h20. Esse candle vai vir ainda um GM15 às 9h30. Então falta 3 candles ainda basicamente para terminar, fechar o dia H1. Então muita coisa pode acontecer ainda nessa região. Eu vou esperar. Como eu digo,
os candles de M15 na região importante já estão rolando. Então eu posso descer meu time frame e ver o que ele já está demonstrando em time frame menor. Posso fazer isso, eu já fiz eu já encontrei minhas regiões no time frame maior. E aqui eu consigo ver uma aglomeraçãozinha, um preço acumulado, uma acumulaçãozinha, um pouco de decisão do que ele ainda vai fazer, mas começando a demonstrar que pode rejeitar essa região e respeitar, né? Aqui, como a gente está a favor de uma tendência recente, é muito mais fácil, é muito mais plausível ele continuar a favor da tendência. Ele continuar a favor de uma tendência, certo? Então aqui já houve um rompimento, já houve topos maiores e fundos maiores, então ele já está na tendência de alta, é muito mais forte que ele continue a favor da tendência, certo? Essa daqui eu já posso tirar, eu sempre limpo minhas marcações quando elas vão passando, e aqui vem o ponto. Tô agora, nesse momento, com esse tipo de marcação, ela faz sentido para minha análise? Faz sentido para o movimento do preço? Vocês perguntaram quando que eu atualizo. Então, faz sentido, não faz? O preço está respeitando, não está? Ainda essa região. Olha os 50% dela aqui, respeitando também. Então, assim, o movimento desse par está fazendo muito sentido com as minhas regiões. Então, não preciso fazer essa mudança. Se não tivesse fazendo sentido, ou se na sua cabeça não está fazendo sentido, busca encontrar as regiões mais recentes. O que eu ia fazer para encontrar as regiões mais recentes? Olha aqui, topo, o último fundo. Dividir no meio. Ó, eu tenho informação muito mais atualizada. Peguei esse canal, dividi. 4. Olha onde vai dar. Mercado é canal dentro de canal. Só entenda a analogia desses canais e a precisão da linha de respeitar não é bem assim, porque canal é dentro de canal. Dentro desse canal, se eu continuar dividindo, eu vou encontrar canal dentro de canal, eu vou encontrar o preço respeitando em time frames menores e eu posso continuar dividindo aqui, porém quanto mais eu divido, mais ruído eu coloco na análise, mais falsos rompimentos eu vou ver. Então aqui para mim, tá uma análise segura. Eu estou confiante e confortável com essa análise aqui porque o preço está respeitando ela. Então, maravilha. Posso ter uma referência de tendência de baixa aqui curtinha, só para saber se ele vai romper, de novo retestar. E aí eu tenho uma região muito mais importante aqui, que é as costas dessa LTBzinha pequena, respeitando a LT principal, a tendênciazinha principal do time frame de H1 que eu estou operando. Então eu sempre pergunta quantos pontos você busca por trade, qual que é o seu stop. Essas perguntas são perguntas variáveis demais, porque vai depender do meu fractal, da identificação dos meus canais. Entenderam? Porque por isso que eu faço os canais no SHA-USD, especificamente no ouro, a minha análise é nos 15 minutos. Por quê? Porque o canal de H1 no ouro, esse movimento aqui, por exemplo, que aqui é 400, 300 pontos, no ouro é 2.000, 3.000 pontos. Ele é alavancado, então eu vou lá para o time de M15, tenho movimentos menores onde eu posso encontrar canais e me basear nele. Acaba que minha operação fica mais rápida, porque meus canais estão menores, fica mais rápida e mais barato, vamos assim dizer, né? Porque tem menos pontos também, né? Os canais. Deixa eu mostrar aqui a configuração da minha retração de fibra. Vou colocar ela de novo aqui para vocês verem que encontrei essa região aqui que ele está agora numa retração de fibra desse segundo movimento de alta. Então aqui é uma região importante, 9,25, 5 minutos fecha um candle de M15. Aqui ele ainda está aglomerado, esse candle aqui está mostrando indecisão ainda. Só se ele for muito para baixo até aqui e aí rejeitar tudo, aí sim a sombra de baixo vai ser bem maior que a de cima, demonstrando que rejeitou mais a força vendedora e que a força compradora está mais forte.
Por enquanto eu não faço nada no M15, eu tô achando que esse candle eu só vou analisar esse martelo talvez aqui no candle de H1, de 1 hora. E se der um martelo no candle de H1, no M15 vocês podem ter certeza que em um candle próximo aqui vai engolfar tudo isso daqui, ó. Essa é a analogia. Eu não preciso ver os candles de M15 para saber o que está acontecendo. Se eu ver o de H1, eu sei que essa rejeição representa um candle forte lá, que esse corpinho representa isso. Entenderam? Então aqui, ó. A plataforma que eu uso é TradingView, porque eu uso o Mac e esse Mac aqui ele não tem suporte para o MetaTrader. A marcação aqui é 0, aí eu coloco 0.50, 0.61 e 0.786. Depois eu coloco os negativos, que são os alvos. Como eu uso a retração de Fibo, eu uso ela meio que ao contrário, eu coloco o valor negativo para encontrar o alvo. É como se eu tivesse, tem retração de Fibo e expansão de Fibo, né? Então eu uso a retração para encontrar a expansão. Mas tudo vai funcionar, você vai entender quando você colocar na tela. E é só seguir o padrão aqui também. Então eu uso os mesmos valores sem o negativo e com o negativo. Certo? Tá aqui. Esses são os alvos. Então se eu marquei o 0 aqui e o 100 aqui embaixo, eu vou dar um zoom menos aqui, tem os alvos lá em cima, ó, tá vendo? Só que se eu levar em conta os meus canais de negociação, eu tenho um canal, esse tamanho de canal. Vamos ver o tamanho dele, ou 50% no caso. Aí vamos ver o todo aqui, tem 4.3 centímetros, vamos colocar aqui 4.3 centímetros. Mais ou menos aqui, 50% aqui. Então eu tenho também regiões importantes lá na frente. Deixa eu ver se eu coloquei outras referências aqui para. Coloquei mais uma lá em cima que é um último alvo. Isso aqui um cenário maior, né? Um cenário mais longo. Certo? Essas são as retrações. E agora ó, não houve rompimento. Se esse par romper essa região aqui, se ele romper essa região, fizer um fundo menor que esse daqui, aí eu vou traçar a fibo ao contrário aqui para pegar a retração, 50 e 61. Se houvesse rompimento, e esse rompimento de preferência rompesse suporte fractal, que aí seria o ideal, né? Seria o ideal. Porque eu ainda estou muito próximo aqui. Como eu disse, quem fazer análise agora, por exemplo, vai talvez ter um fractal mais atualizado com base nesse último movimento que eu marquei para vocês. Esse daqui, EuroJPY. Já um martelinho, rejeição na região. Tá bem sugestivo esse daqui. Eu ainda tenho mais paciência ainda, que eu espero às vezes as 10 horas, que vai ser o candle de 1 hora de fato. Ó, galera entrou agora, hein, gente. Essa comecinho da aula eu vou vocês verem lá na gravação, demorou? Mas eu vou continuar aqui fazendo as análises. Se alguém tem pergunta, deixa aí nos comentários que eu vou visualizar já. Vamos analisar um novo par. Remover essas marcações antigas. Se bem que isso aqui, ó, só vender, né? Puta que pariu, ó. Não precisa bater, não fazer mais nada, só bater venda. Uhum.
olha esse ponto médio, que bom. Tem um ponto médio aqui que ele me entrega alguns toques importantes. Ó. Toque, depois que rompe, respeita, depois que rompe, respeita. Então esse ponto médio aqui para mim é interessante. Então eu vou começar por ele na minha marcação. Então eu já venho aqui, pego a minha região e já coloco. Estou em H1. Nunca eu preciso de uma região tão grossa, senão você acaba confundindo e vendo outra coisa. Eu sempre vou com base em toques. Eu nunca estou muito preocupado se é sombra, se é corpo. Eu estou preocupado em toques. Quanto mais toques, mais tende a respeitar. Então, o primeiro ponto do meu fractal que eu encontrei, qual que é o segundo? O segundo mais consolidado que eu tenho, talvez seja esse aqui de cima, porque eu tenho mais toques aqui também, é o que pode respeitar. Poderia pegar esse daqui? Poderia. A ordem dos fatores lá no final não vai alterar não tem que alterar o resultado. Inclusive vamos pegar ele. Aqui. Só deixa eu ver quantos pontos tem esse canal aqui. Só 242. Então, ainda assim condiz com o movimento do preço de 300, 200 e pouco, 300 de movimento. Ainda dá para fazer um ajuste mais fino nesse canal, que é buscar mais aqui, ó. Aí seria mais fino, que eu tenho mais toques. Eu vou medir. O que eu fiz errado? É de baixo. Pronto. Eu não vou dividir esse canal de novo, senão eu vou ficar com pouquíssimos pontos de canal, é muito ruído, então não há necessidade. Então aqui eu tenho, por exemplo, os meus principais canais, depois é só projetar, e eu também posso fazer agora com base na minha retração de fibra. Então eu posso pegar qualquer movimento forte de suporte e resistência, por exemplo, esse daqui, suporte e resistência, bem consolidado, ó, suporte e resistência, e se eu for ver lá atrás também o preço respeita. Então eu já venho e marco com os 50%. 100, 0. Certo? Se eu diminuir o meu fractal aqui, aí eu já encontro também os outros 50%, que aí já precisa só de uma linha já é o suficiente. E os 50 no outro já também, ó, que eu tenho menos 50 lá, que eu sei que já é metade do canal. Posso tirar agora, só usei a Fibo para traçar o canal. E aí eu tenho aqui os meus canais de fractal. Qual respeita mais? É simples, a minha cabeça tá qual que respeita mais? Qual que eu vou levar mais em consideração? É essa. E isso eu fiz no comecinho incansavelmente. Eu fiz fractal de todo tipo de movimento que você pensar, do começo ao fim. E aí fui lapidando e identifiquei que da direita para a esquerda, do último movimento do par, é a última informação, é o que mais respeita aqui. Já fiz com base na Fibo, já fiz com base em um monte de coisa. Tudo vai funcionar desde que você entenda essa analogia, que o preço anda com base em canais. Então, se eu tenho canais de negociação aqui, vou só dar um exemplo para vocês. Isso aqui eu já falei, mas torno a repetir porque é muito importante, é a base da minha análise. Eu tenho o preço ele sempre seguindo e respeitando canais. E o canal principal sempre vai ser projetado, sempre vai ser também uma
uma região importante lá na frente. Ele sempre anda a favor de canais. Agora, unindo isso às nossas ferramentas de linhas de tendência, Elliott para saber sobre o movimento do par, onda 1, correção, onda 2, onda 3, impulsão, onda 4, correção, onda 5, impulsão e rompimento, no caso. Aí você já sabe lidar com isso, porque tecnicamente o stop é normal na vida de um trader. Eu entro comprado aqui a favor da tendência, comprado aqui a favor da tendência, comprado aqui a favor da tendência, surfei pra caralho essas ondas. Em algum momento esse preço vai romper a tendência e vai tirar e vai pegar um stop meu. Por isso que o stop é controlado, por isso que a proporção é 2:1. Para quando isso acontecer, se pegar um stop, ou pode ser um erro da técnica, ou pode ser uma simples inversão de tendência. E isso aqui, esse stop me demonstra isso, que ele pode estar, eu vou ficar de olho aqui na retração para ir continuar lucrando. E aí iniciar de novo. Contagem. Tô na venda. Tô na venda. Tô na venda. Até o momento, tomei stop. Pum. Tô na compra. Tô na compra. Tô na compra. E aí eu já tenho tendência de alta. E aí, tá respeitando os fractais ainda? Mantenho. Tem fractal que às vezes eu mantenho por 4 semanas e ele ainda tende a respeitar. Tem fractal que eu vejo que depois de um rompimento ele já começa a fazer alguns movimentos mais diferenciados e aí eu vou atualizar. Isso aí é percepção, é olho, é feeling, é você bater o olho e ver se está respeitando ou não. Se não tiver, na dúvida, apaga tudo e faz de novo. No mínimo você vai adquirir conhecimento. Certo? O que é região importante aqui? O que eu vou ficar esperando nesse Euro GBP aqui? Eu tenho algumas linhas de tendência maiores aqui que o preço deixou. Vou sempre levar em consideração toques. Então aqui eu traço a minha fibo desse movimento aqui para o que deu, corpo. Encontro a região importante entre 50 e 61. Tiro a minha fibo, não bagunçar minha visão. Pronto, essa região aqui é uma região onde eu vou esperar um padrão vendedor. Se chegar lá e deixar um padrão vendedor, vral, fato venda. Fechou? Nenhuma pergunta? Todo mundo super entendido aí das coisas? Vamos ver nosso GBP. GBP indo para uma região importante. Ficar muito de olho aqui nessa região. Isso aqui eu encontrei também com base no fractal, na retração do rompimento. Aqui. Só coloquei daquele tamanho porque eu estou perto de uma região de 50% do fractal, então ele pode respeitar só até aqui mesmo. Quando chegar lá, quando chegar nessa região ou nessa região, aí eu posso abaixar o time frame e ver se ele vai deixar. Aqui, por exemplo, ele ainda pode estressar essa região aqui para depois deixar algum padrão e subir. É aqui que entra a paciência. É justamente aqui. Se você entrar já e ter e aí é perigoso, porque você tem que entender que eu tenho aqui, ó, um canal de fractal. O stop mais seguro seria aqui abaixo dessa região, porque aqui passa um LTA, passa um fractal aqui em cima. Aqui é um stop bem mais seguro. Se o preço vir a pegar seu stop, é porque ele está demonstrando que está invertendo tendência e rompendo um LTA muito forte. Aquilo que eu falei. Então ele tende a inverter. Então, por isso que eu entro no padrão. Porque se não vir padrão, ele ainda pode estar buscando essa ou essa ainda. Esses níveis ainda, para depois subir. Em algum desses é onde ele começa a deixar padrão. Obviamente cada um tem sua força, né? Esse daqui tem uma força um pouco menor que esse, que é maior depois que esse, né? E depois que rompe tudo isso aqui, aí já era. Aí tá demonstrando inversão de tendência mesmo. Vou esperar reteste. Então é agora que ele vai se estressar.
volto lá para H1, que eu acho que se isso acontecer, vai acontecer lá no time daqui 5 minutos tem mais um candle de M15, e daqui 20 minutos tem um candle de 1 hora. Espera esse candle de 1 hora. Pessoal que está entrando agora, eu falei bastante coisa, essa aula tem muito conteúdo, depois vocês vão ver lá na gravação. Fechou? Mas não se sintam prejudicados que está gravando. Se não corrompeu o arquivo, está tudo certo até agora. Show, Gobato, tá entendendo? Nas primeiras aulas eu explico muito sobre cada uma das ferramentas e como juntar elas. Aqui eu falei um pouquinho, mas basicamente toda aula eu vou falar e vou frisar sobre isso, que basicamente é isso que eu uso. Agora, cada ferramenta tem suas particularidades, sua peculiaridade, com base no movimento do mercado. Isso aí, com o tempo e com os movimentos, eu vou poder ser mais preciso com vocês e explicar. Hoje eu falei muito sobre retração de Fibo. Na próxima aula eu vou falar mais sobre linha de tendência, na outra mais sobre sinais de negociação e assim por diante. Depois ir aplicando conteúdo mais avançado. Fechou? Alguma pergunta, galera? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Essa é agora, essa é a hora. Tem uma pergunta ali no chat ali. Show. Santi, com base no que você define se o take e stop vão ser um ou dois canais? Com base no que eu defino se o take ou stop. Se você quer ser consistente, o seu stop nunca pode ser maior que o take. Vamos começar por aí. Nunca pode ser maior que o take. Se você tiver um stop maior que um take, você quando tomar um stop você vai entregar muita operação positiva. E às vezes um stop te entrega 10 operações positivas. E isso é frustrante. E isso vai te prejudicar mentalmente. E não é saudável a longo prazo. Agora, se você tem uma proporção de 2:1 do seu take para o stop, ou seja, quando você tem um take, você tem 2 vezes maior que era o seu stop, você não precisa nem acertar muito. Se você acertar 40% das operações, você vai ser rentável. Apenas com essa informaçãozinha de gestão, de proporção. Então, sempre busca 2:1. E o lance com base nos canais é porque para mim o mercado financeiro é canal dentro de canal, então é o que mais vai respeitar. Então, se você tiver com bons canais, uma visão técnica boa para encontrar canais, suporte, resistência, marcar e projetar, você vai estar melhor posicionado com seus takes e seus stops. Quando eu falo que existem dois tipos de operação, vocês podem pegar, ou vamos supor que eu entre aqui comprado, ele deixa um padrão, eu já entro comprado. Eu sei que aqui é uma referência onde ele já veio testar, então a chance dele vir buscar essa região é muito forte. E aqui eu tenho o que? Eu tenho 50% de um canal principal, mais 50%. Eu tenho um canal de negociação. Meu stop tem que ser quanto? Tem que ser meio para valer a operação 2:1. Então essa operação ela vem aqui, ó, meio. Por que eu falo que é uma operação não tão segura igual as de canais inteiro? Primeiro, porque você ainda está dentro da região que ele pode vir retrair, é uma tendência, é uma linha de tendência, ele está dentro da região. Aqui fora seria mais uma inversão, uma referência melhor de inversão dessa tendência. Então, tem dois tipos de operação. Uma mais curta, onde eu posso garantir esse movimento aqui que já veio testar, e eu já fazer uma boa aqui, ou eu faço o canal inteiro, eu faço a minha entrada, por exemplo, de compra aqui, aí eu busco um canal inteiro de stop, que é mais seguro, e busco 2 canais de take. Eu vou projetar esse canal aqui para cima, eu vou ter a referência mais ou menos aqui, eu vou buscar o take até aqui. Estou na tendência de alta, então tecnicamente há chances muito fortes dele vir continuar nessa tendência de alta e vir buscar a próxima região, né, de referência que eu tenho. Agora, ó, quem tem uma visão mais expert, mais lapidada e mais tempo de tela e é mais confortável com o ativo que está operando, sabe que pode entrar aqui
e, por exemplo, ter um stop aqui com um canal e ele vir buscar ainda essa outra região e deixar um padrão, você entrar de novo, por exemplo, com um Prado. O stop é o mesmo lugar. Aqui é a região de referência. Posso colocar esse stop da segunda operação com um canal? Posso. É mais seguro ainda. E aí eu passo a buscar 1, 2, aqui. Então, ele ainda está dentro da tendência de alta. Só que aqui é mais forte. Se o preço vier realmente para o rompimento, eu tomo uma dobrada. Eu tomo uma dobradinha. Agora, se ele respeitar realmente a tendência de alta e continuar, você também lucra muito mais pra caralho. Aí entra outra coisa depois, que se eu entrar aqui, depois eu entrar aqui, essa ordem aqui pode me gerar um médio até aqui, caso seja uma presepada do mercado, eu fechar essa no 0 a 0 e essa daqui me gerar um lucro, e assim por diante. Mas isso aí é mais avançado, eu vou falando na medida que for avançando com as aulas. Acho que ficou claro essa parte de canais, de 50%, de 100, de operação rápida, mais longa, eu acho que ficou bem claro, né? Perfeito, então, galera. Mais alguma? Mais alguma pergunta? Região, quase região. Vê, aqui que vem o padrão. Ainda não veio não, ainda pode estressar. Vamos ver, espero que 10 horas dê certo. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Meu medo de perder limitou os meus ganhos por muito tempo. Não deixe isso afetar a cabeça de vocês. Não tenha medo de perder. Se você tem uma gestão, se você tem um psicológico, se você tem uma gestão, se você tem uma proporção de trade e um trade system, não há do que ter medo. Não há do que ter medo. O stop nunca pode doer seu bolso. Se estiver doendo, você tem que diminuir o lote. Simples, você tem que diminuir. Nada é um valor exato, um número exato no mercado financeiro. Não façam perguntas que quantos toques eu respeito. Não faça esse tipo de pergunta, não limite o mercado. Nunca limite o mercado. Na verdade é ele que limita a gente. Então, esse é meu recado. Tamo junto? No mais é isso aí, galera. Agradeço todo mundo que participou. Valeu demais. Um abraço para geral, um bom dia, bons trades. Tamo junto, qualquer dúvida manda no grupo lá. Se vocês não seguem a gente lá no ForTrade lá, siga lá no Instagram que a gente vai começar a postar e criar conteúdos fantásticos. E segue também o pessoal de cada um, que também a gente posta bastante coisa legal. Sei que muitos de vocês seguem, quem não segue, fica o convite. O Luiz Moura, eu e o Malta temos canais no YouTube também com conteúdo bem relevante e bem aberto e direto. Então, do Luiz nem tão direto, porque ele tem aula de 2 horas lá, né? Mas é isso aí, tamo junto. Um abraço pra vocês aí, viu? Valeu! Valeu, Santos. Falou!